Primeiro, boa tarde, sejam todos bem-vindos, que a gente tenha uma tarde de muitas reflexões. Já peço de antemão desculpa para vocês pela minha voz, pela tosse. Eu estou me recuperando do Covid e estou com muitos sintomas ainda. Me pegou bem feio mesmo, como eu tenho asma e tenho alguns problemas pulmonares. O caminhão do lixo parou bem aqui na frente ainda para ajudar. Então eu estou tossindo bastante, a minha voz está um pouco rouca. Talvez eu peça para vocês alguns minutos, assim, eu vou tentar falar mais devagar, porque eu estou com bastante falta de ar. Mas a gente vai se acertando aí, tá? Como sempre, gente, fiquem à vontade para vocês perguntarem, colocarem uma experiência. Hoje eu que estou aqui compartilhando com vocês um pouco da minha experiência, mas espero mesmo que nos próximos a gente já está engatilhando aí com algumas colegas, né? Para que vocês estejam aqui compartilhando as experiências de vocês. Então, sintam-se muito à vontade para perguntar, para contribuir, para acrescentar. Como eu já falei da outra vez, a gente pensa nas formações sempre procurando contemplar o maior número de professores, né? Porque, ao mesmo tempo que nós temos professores super experientes na rede, que já estão, já possuem um aprofundamento maior em determinadas temáticas, nós também temos professores que estão ingressando na rede e que têm ainda uma experiência, não tem uma experiência muito significativa. E a ideia é poder contribuir com todos, né? A formação de hoje, nós íamos fazer num primeiro momento, como foi feito na anterior, né, de separar o PLL, porém, em função de nós termos um mês mais curto, todos aqui na casa de formação, e nos dias anteriores estavam em reforma aqui, então era uma barulheira, nós decidimos das diferentes áreas que a gente tentasse juntar para deixar o menor número de formações possíveis. E outra questão também, que eu não trouxe aqui agora, está lá na minha mesa, na outra sala, eu fiz o levantamento, e o que acontece no nosso grupo? São pouquíssimas, em torno de 7 a 10 professores do grupo todo, que são professores, por exemplo, de só um projeto. Ou aquele mesmo professor que é o professor de TICS é o professor do PPA, o que é o do PLL é o do PPA, e daí eu tenho procurado, na medida do possível, pensar em temáticas que abrangem todos esses assuntos, né, para que não precisa ter 3, 4 formações, porque vão ser as mesmas pessoas que vão participar de todas essas formações, porque eu fiz um gráfico, não está aqui, mas depois posso mandar para vocês também os números, e pelos questionários ali onde vocês respondem, né, se é PPA, se é PLL, se é TICS. A grande maioria, mais de 80%, são professores de vários projetos. Então, hoje, eu procurei trazer atividades de matemática, atividades de alfabetização, atividades de escrita, que contempla também o PLL, né, que é um dos objetivos do PLL, a escrita, a produção. Então, procurei para que a gente tivesse não tivesse um número de formações muito grandes nesse mês específico, visto que nós temos uma semana a menos, né? E eu não quis sobrecarregar vocês, porque eu sei que é uma loucura essas últimas semanas antes desse recesso, né? Então, achei que seria da melhor forma, o objetivo era contribuir. Então, gente, eu acho que eu não tenho... a princípio, as próximas formações, a princípio, tá? Isso não é certo ainda, mas tem a possibilidade, pelo número que está baixando, de nós retornarmos para o presencial as formações, mas ainda não posso afirmar nada para vocês, tá? Mas eu vou informando vocês, conforme
forem decididos aqui, forem nos passando, né, eu vou passando para vocês. Uma outra questão que eu já falei nas outras formações, mas também para que vocês saibam, só relembrar, eu sou responsável também pela coordenação da plataforma do Elefante Letrado dentro do município. Então, se algum de vocês está tendo dificuldade de acesso, ou não pegou muito ali ainda como usa, ou qualquer questão referente, não se prendam assim, ó, me chame, eu já passei meu número várias vezes, posso botar ali no WhatsApp de novo meu número, me chamem, eu ajudo, a gente faz uma videochamada se precisar, tá? Só é importante realmente que a gente use, porque infelizmente não, em algumas escolas não está sendo usada, e é uma plataforma que tem um valor de investimento muito alto, né? E daqui a pouco a gente tem que apresentar todo mês o número de acesso, o número de livros lidos, o número de escola, tem que fazer um baita relatório todo mês e apresentar. E daqui a pouco, eu falando entre nós assim mesmo, daqui a pouco vão cortar porque não está tendo uso, e é um material muito rico, sabe? É uma plataforma muito rica. Então, fico assim à disposição para quem precisar de ajuda aí. No utilizar a plataforma, no sentido de não ser uma coisa para mais uma coisa para a gente usar, mais uma coisa. Não, no momento que vocês começarem a usar, vocês vão ver que é algo que agrega, sabe? Fica mais uma possibilidade, as crianças adoram. Então, fica mais um incentivo. Meninas e meninos, eu vou começar, então, aqui a nossa apresentação. Quando eu começar a apresentar, eu vou deixar de vê-los. Então, eu peço a vocês que qualquer coisinha que vocês quiserem falar, dúvida, acrescentar, criticar, discordar, qualquer coisa que vocês quiserem falar, vocês abrem o microfone e saem falando. Ou se tiver uma pergunta também, se vocês porem no chat, eu não vou ter acesso ao chat, então eu não vou conseguir responder vocês. Então, vocês perguntem, abram o microfone e saem falando, que aí eu consigo ouvir vocês e poder responder. Gente, tá todo mundo vendo? Sim. Sim, valeu. Sim. Brigadão. Sim. Eu programei para a gente ficar dentro das 2 horas, até um pouquinho menos, tá? Que eu sei que tá todo mundo cansado, mas procurei pensar quando eu falo em jogos, e eu tive essa dificuldade, também a minha experiência dentro da rede, enquanto professora, é com projetos. E é muito complicado a questão de jogos, porque em muitas formações eu fui e eu via jogos, assim, lindos, maravilhosos, perfeitos, mas que, por um lado, eram jogos, assim, ou eu teria que ter um investimento muito alto, ou eu teria que ter uma habilidade manual muito alta para conseguir fazer esse jogo, que não é o meu caso. No meu caso, eu não tenho muitas essas habilidades manuais. Então, sempre quando eu trago e faço oficinas sobre jogos, eu sempre penso nisso, sabe? Em coisas que são fáceis de serem produzidas, fáceis de serem aplicadas, e que pela experiência que eu tenho observado, tanto empiricamente, quanto por pesquisas, que apresentam bons resultados. Então, vocês vão ver que são jogos que não são assim, nossa, que difícil, ai não, que jogo lindo. Não, ele não tem esse apelo tão estético, embora sim seja algo importante, mas eu penso assim muito na possibilidade desse jogo realmente chegar até as crianças. E eu sei o quanto a nossa vida é corrida, o quanto a gente leva trabalho para casa, o quanto a gente não dá conta de fazer tudo que a gente tem que fazer naquelas horas, tanto nos de planejamento quanto nas aulas nas horas que está na escola, né? Então eu penso muito nesse sentido.
Tem outros jogos que eu poderia trazer, e eu vou aos poucos, né? A ideia é sempre a gente ir compartilhando mais, que são mais elaborados, mas a ideia é que o simples que funciona. Essa é a ideia. Então, eu trouxe para vocês um pouquinho do aporte teórico, um pouco, né? Eu trouxe aqui já os PCNs, que essa questão do jogo, ela não é algo novo, né? Não estamos inventando a roda. Então, fiz alguns recortes, tanto dos PCNs quanto da BNCC, onde mostra que o jogo é uma atividade natural do desenvolvimento dos processos psicológicos básicos, supõe um fazer sem obrigação externa e imposta, embora demande exigências, normas e controle. Finalmente, um aspecto relevante nos jogos é o desafio genuíno que eles provocam no aluno, que gera interesse e prazer. Por isso, é importante que os jogos façam parte da cultura escolar, cabendo aos professores analisar e avaliar a potencialidade educativa dos diferentes jogos e o aspecto curricular que se deseja desenvolver. Isso aqui eu peguei dos PCNs, tá? E eu trouxe um recorte qualquer, poderia ter pego de qualquer situação, porque a BNCC, se a gente for ler ela na íntegra, a gente vai ver que nas diferentes áreas, história, geografia, ciências, matemática, corpo humano, educação física, em todas as áreas, nas habilidades, ela vai trazer o jogo. Em todas, não teve uma em que ela não trouxe o jogo como uma ferramenta didática. Aqui eu fiz um recorte só da página 276, que fala sobre o jogo dentro da matemática. A BNCC orienta-se pelo pressuposto de que a aprendizagem à matemática está intrinsecamente relacionada à compreensão, ou seja, à apreensão de significados dos objetos matemáticos, sem deixar de lado suas aplicações. Os significados desses objetos resultam das conexões que os alunos estabelecem entre eles e os demais componentes entre eles e seu cotidiano, e entre os diferentes temas matemáticos. Desse modo, recursos didáticos como malhas quadriculadas, ábacos, jogos, livros, vídeos, calculadoras, planilhas eletrônicas e softwares de geometria dinâmica têm um papel essencial para a compreensão e utilização das noções matemáticas. Esse grifo é meu, tá? Entretanto, esses materiais precisam estar integrados a situações que levem à reflexão e à sistematização para que se inicie um processo de formalização. Já entrando no nosso assunto de hoje, a Camille traz uma questão bem importante. Ela traz isso em diferentes livros dela, mas ela traz bastante naquele Crianças Reinventando a Aritmética. Eu acho que é esse o título. Ela traz muito a questão do jogo, trabalhar tanto a autonomia moral quanto a autonomia intelectual, de ser uma ferramenta pedagógica que ela tem um poder tanto de educar quanto escolarizar o estudante. Educar no sentido mais dessa autonomia moral, de tu conseguir respeitar a vez do outro, respeitar o tempo do outro. Dentro de um jogo, muitas vezes eu consigo resolver com muita facilidade quando é a minha vez de jogar, e quando é a vez do meu colega, eu tenho que ter um pouco mais de paciência, porque ele faz num tempo um pouco mais devagar. Eu tenho que aprender a chegar à minha vez, eu tenho que aprender a fazer silêncio para não atrapalhar o raciocínio do meu colega. Tudo isso, a cuidar dos materiais, tudo isso entra na autonomia moral. O próprio perder é algo que a gente também trabalha dentro do jogo, que é uma dificuldade que os estudantes têm. E também a autonomia intelectual, que aí vai depender, né, do nosso objetivo que a gente está tendo nesse jogo, né, que conceito a gente quer explorar, que relações a gente quer trabalhar.
Entre essas duas áreas, né, são trabalhadas juntamente. Gente, eu só vou ter que sair um pouquinho, só para poder aceitar alguém que está pedindo para entrar aqui. Deu. Trabalha esses dois aspectos e eles são indissociáveis, né? Eles são trabalhados junto. Não é uma coisa que a gente faz uma hora e uma hora faz o outro, né? Não, eles andam juntos dentro do jogo. Porém, por muitos anos, e eu acho que eu, pelo menos, vivenciei isso dentro da escola, acredito que vocês também, talvez o pessoal mais jovem não tanto, né? Mas o jogo, ele era muito visto para aquele dia que estava chovendo. Ai, quando tá chuva, daí vinha alguém e trazia uma caixa de jogos para dentro da sala de aula. Era o momento em que eu, pelo menos, enquanto estudante, né, do ensino fundamental, principalmente, era o momento que eu tinha contato com algum jogo dentro da sala de aula. E era aquele momento que não era um jogo supervisionado. Era muitas vezes aquele momento em que o professor estava exausto também, que é uma característica pela quantidade de trabalho que a gente tem, né? E aí ficava aqueles jogos, a gente jogando, para o professor conseguir dar conta de algumas coisas que ele tinha que fazer. Então era um jogar por jogar. Não tinha um cunho pedagógico, de fato, na realização daquele jogo. Eu, particularmente, era o único momento que eu via jogo enquanto estudante, né? No ensino médio também nunca vi. Então, eu trouxe aqui alguns cuidados que alguns autores vão trazer, tanto a Camille, a Smolly, que vão trazer para que a gente possa, de fato, já usar o jogo, explorar o jogo com toda a potencialidade que ele tem. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é sondar os conhecimentos prévios dos estudantes, é saber o que eles sabem e o que eles precisam aprender. Baseado nisso, eu vou pensar quais os conteúdos que eu quero abordar com aquele jogo. É muito importante, por mais que eu ache um jogo, mas eu achei muito legal aquele jogo. Tá, é legal, mas o que aquele jogo trabalha? Eu preciso saber essa questão bem teórica mesmo, sabe? Mas eu preciso ter esse embasamento teórico de que dimensões, de que habilidades aquele jogo vai estar trabalhando, para que daí sim, de fato, eu consiga explorar aquele jogo. Diante disso, do conteúdo, do conceito, sabendo o que os meus estudantes precisam, eu vou escolher um jogo. Eu vou escolher um jogo e pensar muito no grau de dificuldade que aquele jogo apresenta. Já aconteceu comigo, e eu acho que isso faz parte do aprendizado, de eu pensar num jogo, estudar um jogo e não fluir, e chegar na sala e aquele jogo, ou aquele jogo que eu levei foi fácil demais, em 5 minutos a turma não queria jogar mais aquele jogo, porque, tipo assim, não tinha desafio nenhum, era sem graça, sabe? Ai, gente, de novo eu vou ter que autorizar aqui uma entrada. Aquele jogo era fácil demais, então ficou sem graça aquele jogo, sabe? Em 5 minutos a turma estava pirando porque a gente tinha jogado umas 3, 4 vezes e não queria mais aquele jogo. Da mesma forma que já aconteceu de eu levar um jogo que eles ficaram ali quebrando cabeça e desistiram porque o jogo não estava adequado ao nível deles, o jogo estava muito difícil. E aí entra aquela coisa, eu não vou conseguir mesmo, sabe? Não, Sora, esse jogo é muito difícil. Então, esse é um cuidado bem importante, assim, que esse jogo, de fato, ele tem que apresentar algum desafio, né? Ele não pode ser um jogo que não tenha desafio nenhum, mas, ao mesmo tempo, esse desafio tem que estar adequado ao nível dos estudantes para que eles consigam fazer. Entrando aí na zona de desenvolvimento proximal, né? Algo que eles consigam fazer com o nosso auxílio. É muito importante escolher um jogo, ou bolei um jogo, criei um jogo, jogar esse jogo. Entra muito aí, eu usava meu marido e a minha filha muito, né, de cobaia, assim, porque não adianta. Tu precisa jogar de fato, porque é jogando ele de fato que tu vai conseguir ver se daqui a um pouco tem alguma coisa que não dá certo, se daqui a um pouco tem alguma
alguma regra que não está muito clara, que não está bem estabelecida. Então, é muito importante jogar esse jogo antes de levar para a turma. Por mais bobo que seja o jogo, sabe? Outra coisa importante é o tamanho dos grupos. Claro que tem jogos que eles já vão, o próprio jogo vai determinar o tamanho desse grupo, né? Que nenhum dos jogos que eu vou trazer aqui hoje, que eu vou apresentar para vocês, é para grupos de 4. Tem outros jogos que não, que mais pessoas podem jogar. Por prática, eu não recomendo grupos maiores de 5, tá? Porque realmente fica assim, acaba ficando um grupo muito grande e acaba virando muita bagunça entre eles, sabe? Então, isso, a minha prática, quando eu botava mais de 5, às vezes eu perdia um pouco ali o controle da coisa, e grupo de 5, para mim, era um número legal. Tem outros jogos, eu tive que fazer uma selecionada nos de hoje, né, mas tem outros jogos como o Faça 10 e outros que eu limitava sempre em 5, tá? A composição dos grupos. Essa composição do grupo, ela vai estar muito ligada com o jogo que eu vou utilizar. Se eu quero, por exemplo, que dentro desse grupo tenha algum estudante que tenha um pouco mais de facilidade. Só um pouquinho. Se dentro daquele grupo eu quero dar uma misturada, isso é legal, dependendo do jogo, tá? Tem jogos, por exemplo, que um faz... tem o carta na testa, por exemplo, que um é o juiz e que os outros tentam descobrir os números. Daí, às vezes, é legal tu dar uma misturada. Tem outras vezes que é melhor tu realmente separar. Vai depender o jogo e o teu objetivo com aquele jogo. A apresentação do jogo para a turma, ela tem que ser muito clara. As regras, tu precisa te certificar que as regras estão compreendidas. E mesmo assim, vai acontecer durante o jogo, pelo menos comigo isso acontecia direto, deles, Sora, mas a gente podia fazer assim, porque quem sabe a gente inventa essa regra. Beleza, tranquilo, a próxima vez que a gente jogar, a gente inclui essa regra. Porque ficar trocando a regra durante o jogo fica uma bagunça. Porque uns vão conseguir entender, outros não vão conseguir entender. Então, definir muito bem, te certificar que foi compreendido. Óbvio que vão surgir dúvidas durante o jogo em si, né? Nós mesmos, se nós formos ler, comprar um jogo hoje, e tu vai ler as regras todas, quando tu for jogar, tu vai ter que ali consultar, mas que ela esteja o mais clara possível. E que as regras sejam definidas sempre antes de começar. Outra questão que é primordial, não adianta eu levar um jogo hoje, a semana que vem levar outro, na outra semana que vem levar outro, e assim por diante. É muito importante que um jogo, o mesmo jogo, seja jogado mais de uma vez. Na primeira vez que a gente joga, a gente está tentando compreender as regras, a gente está tentando entender como o jogo funciona. É lá pela segunda, pela terceira vez que a gente está jogando, que aí sim a gente vai conseguir traçar estratégias, entender o funcionamento do jogo, tá? Para conseguir ganhar esse jogo, para conseguir chegar até o final. Então é importante que se jogue mais de uma vez esse jogo. A criação de um sinal pode parecer uma coisa muito simples, mas, gente, é muito importante. Quando as crianças começam a jogar, quem trabalha com jogos sabe que não é uma aula silenciosa. Não é uma aula que está todo mundo sentado, quietinho, jogando um joguinho. Não. A aula com jogo não é assim. A aula com jogo é uma aula barulhenta, é uma aula que daqui a pouco um conseguiu tirar o valor que queria e ele dá um grito, e ele comemora, e o outro desafia o outro, e eles precisam muitas vezes, em algum momento acontece alguma coisa que a gente precisa conversar com eles. E tu vai falar e não te escutam pela barulheira que tá. Então, a criação de um sinal, no meu caso, que eu tinha com eles, era se eu levantasse a mão, se eu ficasse com a mão levantada no meio da sala, é porque eu precisava de silêncio.
Isso já era uma combinação que nós tínhamos tanto durante o jogo quanto fora do jogo. Que no momento que eu erguesse a mão, eu estava pedindo para a turma, né, o direito de ser escutada. Então, eu não estava pedindo que eles ficassem quietos, eu estava pedindo o meu direito de escuta. Para isso, eles teriam que fazer silêncio. E é algo que eu posso dizer para vocês, assim, ó, funciona. Tá? No momento que um vê, claro que não são todos que veem ao mesmo tempo, um vê, um vai cutucando o outro e vai dizendo a Sora, a Sora, a Sora. Claro que vocês podem criar um outro sinal. Esse era o meu sinal que eu combinava com eles, e eu também atendia do primeiro ao quinto, e com todas as turmas, eram 16 turmas, se eu não me engano, e com todas as turmas funcionava muito bem, sabe? Dava muito certo. Esse sinal, ele é muito importante em função também dessa outra questão que eu trouxe grifada, que é o acompanhamento do educador, observando as estratégias utilizadas e registrando essas estratégias. É muito importante que, enquanto eles joguem, a gente circule. A gente vai ver que vão aparecer jogadas que muitas vezes nem enquanto nós estávamos jogando ela apareceu. E aí a gente observa como eles reagem, como eles agiram num determinado número que saiu, numa determinada carta com letras que saiu. Tudo isso a gente vai registrando e às vezes aquilo acontece e a gente precisa explorar aquilo naquele momento. Então, eu pedia para eles e trazia, eu ia para o quadro e dizia, ó, pessoal, aconteceu isso durante um jogo, fulaninho tirou essa carta e aconteceu isso, o que vocês acham que é a melhor estratégia que a gente pode fazer aqui? E aí um diz, não, eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho aquele outro. Então, esse acompanhamento é muito importante para que a gente consiga certificar de que eles compreenderam, então, conseguindo jogar o jogo, assim como trazer também as descobertas que eles fazem durante o jogo e discutir com o grupo. Isso é muito importante. E após o jogo, é muito importante que a gente desenvolva as atividades de sistematização. Atividade de sistematização, eu trouxe exemplos para vocês nos jogos que eu trouxe, são atividades onde a gente vai conseguir, de uma forma mais tranquila, verificar e acompanhar, realmente sistematizar os conhecimentos que foram abordados durante aquele jogo. É esse momento em que a gente, agora vamos ver o que a turma compreendeu, se compreendeu, de que forma a gente pode aprofundar isso, é nas atividades de sistematização que a gente traz após o término do jogo. Então, eu separei em duas partes, tá? Eu trouxe jogos que trabalham a matemática e trouxe jogos que trabalham a alfabetização. Procurei trazer também jogos... Bom, depois vocês vão ver. Dentro da matemática, o primeiro jogo que eu trouxe, alguns já devem conhecer. O lugar onde eu retirei ele é de um livro, se eu não me engano, de Pernambuco, de um laboratório que desenvolveu, e eles chamam esse jogo de SCO. A gente encontra em outros livros depois, como Cubra, Descubra, ou Cubra 12, uma coisa assim. Mas é um jogo muito simples de ser confeccionado. Como é que eu fiz ele, tá? Aqui, acho que vocês estão conseguindo ver, é EVA, não precisa ser EVA, pode ser uma folha de ofício. Aqui eu peguei retalhos de EVA e só escrevi com aquelas canetas permanentes, tá? Então, assim, ó, é uma coisa que em 10 minutos tu faz o jogo para a turma toda, tá? Bem simples de ser feito. A exploração do jogo já começa na própria apresentação do jogo, né? Quando eu trouxe isso e mostrei para eles, prof, trouxe um jogo novo hoje. Quantas pessoas vocês acham que pode jogar esse jogo? Já começa aí a exploração, a ativação da curiosidade, para que traga eles para isso, né? Porque vai ter aquele estudante, gente, que não vai querer jogar.
Tem, não adianta. Só que é muito engraçado, e eu aprendi isso na prática, que ele não quer jogar, não insiste. Pelo menos era o que eu percebi comigo, né? Talvez tenha sido só assim comigo e não seja assim. Estou compartilhando com vocês a minha experiência. Não quer jogar, tranquilo. Só que o que acontecia? Os colegas começavam a jogar e era aquela alegria, era aquela felicidade jogando. 5 minutos depois ele chegava, Sora, eu posso jogar. Então, às vezes, tu dá um tempinho é melhor do que tu bater de frente, sabe? E a criança já começava a jogar. Eu vou explicar para vocês esse jogo. Não se preocupem em anotar nada. Vocês vão ver aqui nos próximos slides, ó, que são slides bem lotados. Eu não gosto de trabalhar com slides dessa forma, mas o meu objetivo era deixar a descrição, como se joga, as regras para vocês. Então, por isso que eu acabei lotando os slides, que depois eu passo esse material para vocês, e vocês têm como replicar, né, na escola, com os alunos de vocês. Então, esse jogo é para 4 jogadores. Eu precisei para ele esse tabuleiro. Aqui eu peguei retalho também de EVA. Ó, só cortei uns quadradinhos pretos. E 2 dados. Deixa eu ver onde é que tá aqui os dadinhos. Bom, precisa de 2 dados. Não tá aqui agora aqui em cima. Como é que funciona? Primeiro, quando a gente vai jogar o jogo, é muito importante que a gente decida com eles quem vai iniciar. Se a gente deixar para eles escolherem, gente, isso leva o período inteiro e dá centenas de brigas. Então, uma das maneiras que eu ia variando, uma das maneiras que eu combinava com eles de quem jogar, se era um jogo com dado, por exemplo, ó, hoje quem inicia vai ser assim, joga o dado, quem tirar o maior número começa. Tá? E depois no sentido horário ou anti-horário. Porque se tu deixar isso muito aberto, daí um quer porque ele isso... Alguém falou alguma coisa? Não, pelo jeito não. Vocês estão aí me ouvindo? Sim. Beleza. Sim. Valeu. Sempre tem alguém que responde para a gente achar que não está falando sozinho com a tela. Muito obrigada. A gente vai jogar 2 dados. Para esse jogo, a gente precisa de 2 dados. Eu vou jogar 2 dados e vou escolher se eu vou fazer uma adição ou uma subtração com os números que saíram naqueles 2 dados. Por exemplo, saiu o número 1 e o número 3. Eu posso somar 1 mais 3 e cobrir o número 4, ou fazer 3 menos 1 e cobrir o número 2. O que eu percebi, tá? Que as crianças sempre somam. Na maioria das vezes, elas somam. Só que o que acontece? Chega um ponto que elas são obrigadas a fazer uma subtração, porque elas não têm como cobrir o 1 sem fazer uma subtração. Elas têm que fazer, seja 2 menos 1, 3 menos 2... de alguma forma, elas vão ter que acabar subtraindo para conseguir cobrir o 1. Importante que a gente combine com eles o seguinte, jogou, fiz o meu cálculo, a vez do meu colega inicia no momento que eu pego os dados e passo para ele. Porque senão, o que acontece? Eu estou aqui ainda pensando no que eu vou fazer, o meu colega já puxa os dados da minha mão, já começa a jogar. Então, isso tudo assim, ó, embora sejam coisas que pareçam muito ridículas, mas eu sei que vocês são professores e sabem que não é. Quem nos ouve de fora vai dizer, mas precisa dizer isso. Precisa. Precisa deixar isso combinado, estabelecido com eles, porque senão vira uma bagunça. Então, a minha vez de jogar vai ser... Só um pouquinho, gente, de novo. A minha vez de jogar vai ser quando o colega passar os dados para mim. Ele vai passar os dados para mim, eu vou jogar. Se acontecer, por exemplo, de sair no dado 6 e 6, 6 mais 6 dá 12, 6 menos 6 dá 0. Eu passo a vez, não tendo como cobrir, eu passo a vez e é o meu colega que joga. E assim se continua o jogo, tá? Aqui tem explicações de como se joga esse jogo. Esse jogo, embora pareça um jogo muito simples, ele trabalha muitas questões
super importantes. Por exemplo, ele trabalha os fatos básicos da adição. O que são os fatos básicos da adição? É a soma de dois números com apenas um logaritmo. Que no momento que eu tenho memorizado essa soma, eu consigo fazer qualquer cálculo de forma mental muito rápida. No momento que eu sei 3 mais 4, 5 mais 6, 6 mais 6, isso agiliza muito o meu cálculo. Então, ele trabalha essa questão, como outras que eu vou trazer para vocês também. Aqui é só a explicação do jogo, tá? Que eu tentei deixar um mais explicadinho, assim, para que vocês possam usar. Aqui trouxe só uma fotinha para mostrar os meus pequenos jogando. E aqui eu trouxe 2 atividades de sugestão de sistematização. É aquele momento em que encerrou o jogo e eu vou para o quadro e aí eu vou conversar com a turma toda. Bom, joguei o dado e teve os valores 4 e 2. Quais os valores que eu posso cobrir? Realizando quais operações? Aí eu vou conseguir ver do grupo todo se eles realmente conseguiram entender, se eles realmente conseguiram jogar aquele jogo. Na atividade 2, na primeira vez que eles jogam, eles não percebem isso, nem na segunda vez. É lá pela terceira ou quarta vez que eles estão jogando que eles vão se dar conta que alguns números são mais fáceis de cobrir que os outros. Por que eles são mais fáceis? Porque tem mais possibilidades de eu conseguir tirar aquele número. Estou trabalhando nesse jogo algo que está na BNCC também, que é a probabilidade. E trabalhando de uma forma extremamente lúdica e fácil de eles conseguirem compreender. Aqui, por exemplo, se você obteve os valores 6 e 3 no lance dos dados, quais os valores que podem cobrir? Qual deles é mais vantajoso de cobrir primeiro? Depois disso aqui, eu faço com eles uma lista no quadro das possibilidades que eu posso tirar no dado, para cobrir o número 1, para cobrir o número 2, até o 9. Aqui eu trouxe para vocês, só para ilustração, nessa questão aqui. Se eu tirar o número 6 e o número 3, eu posso fazer uma conta de menos, uma subtração, e obter o número 3, ou eu posso fazer uma adição e obter o número 9. Para eu conseguir as possibilidades em que eu posso tirar o número 3, para cobrir o número 3, eu posso tirar no dado 1 e 2, 4 e 1, 5 e 2, 6 e 3. Eu tenho 4 possibilidades que eu posso tirar os dados para conseguir cobrir o número 3. Enquanto, para cobrir o número 9, ou eu tenho que tirar no dado 6 e 3 ou 5 e 4. Então, nesse caso, é muito mais vantajoso eu cobrir o 9, porque a probabilidade de eu tirar os números que eu consiga cobrir esse 9 é muito menor. Então, são conceitos que às vezes a gente acha assim, um joguinho bobo, mas por isso que eu falei para vocês aquela hora. Se a gente não entende teoricamente o que está por trás dos conceitos que aquele jogo tem, a gente não consegue explorar ele com toda a potencialidade que ele tem. Uma outra coisa que eu faço muito com os jogos, eu trago a escrita para dentro da aula de matemática. Aqui eu trouxe para vocês, é muito importante que para a escrita sempre se tenha um destinatário. Eu me lembro quando a gente tinha que escrever para ninguém, né? E uma coisa que eu costumo fazer muito com eles eu faço o jogo com uma turma, e para as outras turmas eu digo para eles que eu não vou explicar o jogo, e que eles que vão ter que explicar para os colegas como se joga aquele jogo. E eu recolho, né? Eu normalmente corto meia folha, para que não fique uma coisa muito longa, e eu apresento para a turma seguinte, o que a turma anterior produziu. Então, aqui ele botou, ganha o jogo quem tampar todos os seus números primeiro. A gente, tudo junto, mas isso a gente não dá bola, né? A gente joga os dados e escolhe se faz de mais ou de menos. E tampa o número que saiu. Eu gostei muito do jogo, aprendi muitas continhas. Vocês vão gostar do jogo, é bem legal. Aqui é de um estudante que fez, se eu não me engano, era do 3º ano, que ele produziu para os colegas que iriam jogar da outra turma.
Um outro jogo que eu apresento aqui para vocês, que é muito simples, gente, qualquer dúvida vocês falem, tá? Que é o jogo das fichas coloridas. Esse jogo eu retirei do Penaic, tá? Dos cadernos do Penaic. O nosso sistema de numeração, ele é decimal. A gente faz as trocas a cada agrupamento de 10. Eu tenho 10 unidades, então eu agrupo essas 10 unidades, passo a ter uma dezena. Eu tenho 10 grupos de dezena, eu passo a ter uma centena. Eu tenho 10 grupos de centena, eu passo a ter um milhar, e assim vai indo. Aqui a gente vai estar trabalhando com uma base diferente, mas a gente já vai estar dando início a esses sistemas de trocas. Nesse jogo, vai ter o número de 0, 1 e 2, que vai estar virado para baixo, né? Vão ser vários 0, 1 e 2, e essas fichas com essas cores expostas na mesa. A criança vai jogar, vai tirar um número, e o número que ela tira, no caso 2, ela tem que pegar esse número de fichas vermelhas. No momento que ela conseguir juntar 3 fichas vermelhas, ela troca por uma azul. Quando ela fechar 3 fichas azuis, ela troca por uma amarela. E quem conseguir 2 amarelas, ganha primeiro. Então, recapitulando, vou jogando ali, tirei 2, peguei 2 fichas vermelhas. Joguei de novo o dado, tirei mais 2, pego de novo 2 fichas vermelhas. Totalizou 4 fichas vermelhas. Junto 3 delas e troco por uma azul. E continuo o meu jogo. Peguei mais 2, tiro 2 vermelhas. Junto mais outra vermelha, troco por outra azul. No momento que eu tiver 3 azuis, eu troco por uma amarela. Quando eu conseguir juntar 2 amarelas, quem conseguir primeiro é o vencedor do jogo. Então, a gente está trabalhando aqui com uma base diferente, né, de 3 em 3, mas já vai estimulando a compreensão do sistema de numeração, embora o nosso seja com base 10. Aqui eu trago a explicação do jogo, tá? De como joga, para que vocês tenham isso registrado. Esse jogo, o 100 primeiro, é um jogo muito importante. Aqui eu trouxe propositadamente. Ele pode ser jogado com material dourado, tá? Que a gente tem lá, depois eu trouxe o Nunca 10, né? Mas a gente tem que compreender que o material dourado, ele é um material que ele também é um material concreto, assim como os palitos, porém, ele é um material concreto estruturado. A criança... Ai, acabei de desmanchar aqui o bolinho que eu tinha feito. Aqui, ela já tem a dezena estruturada, enquanto aqui ela vai ter que juntar os 10 palitos e fazer um amarrado para conseguir formar a dezena. Então, é bacana que a gente inicie com um trabalho com palitos e depois passe por um material dourado, para que ela já tenha compreendido que isso aqui é um conjuntinho de 10. Tá? Nesse jogo, o 100 primeiro, eu vou jogar os dados e vou pegando o número de palitos conforme o que eu tirei no dado. É muito legal ter esses números móveis para que eles possam ir enxergando da onde veio, nesse caso aqui, o 58. Toda vez que ele juntar 10 palitos, ele vai passar um elástico em volta e vai juntando as dezenas dele de um lado e as unidades do outro. Com os números móveis, ele vai conseguindo enxergar o 58 ou qualquer outro número, né, que ele formou, ele consegue ver que o 58... que o 5 vem de 5 dezenas. Esse 5 é o mesmo 5 que estaria na casa unidade, o símbolo é o mesmo. Porém, por isso que o nosso sistema de numeração é posicional. Dependendo da posição em que o número está, ele assume um valor diferente. Esses 5 são 5 grupinhos de 10. Então, jogo os dados, pego do centro da mesa o número de palitos que eu tirei ali, posso jogar com um dado só, com os menorzinhos, posso jogar com 2, com 3 dados, com os maiorzinhos, vou somando
e vou juntando os dados. Tem aqueles dados, eu me esqueci de trazer, eu deixei em casa, que tem, eles são outros, eles não são cubos, eles são outros sólidos geométricos, que daí tem o número 12, 24, são múltiplos de 3, múltiplos de 4. Eu comprei não é Shein, não, era um outro desses assim, sabe? Eu comprei e paguei muito baratinho, porque eu já tentei comprar aqui e achei muito caro. Vinha um saco assim com vários... Ai, só um pouquinho, gente. Então, quem conseguir juntar os 10 grupinhos de 10, os 10 amarrados, que eles chamam, e montar um amarradão, vence o jogo. Aqui eu trouxe, né, o número de jogadores, o objetivo do jogo, os materiais. Aqui explicando como se joga o jogo, tá? Um outro jogo, que aí seria o oposto desse, mas que é muito importante esse jogo para a gente introduzir a subtração, que é o gasta 100 primeiro. Eles vão iniciar todos com um amarradão de 100. Eles vão jogar o dado e eles vão ter que ir subtraindo desse amarradão de 100 a quantidade que saiu no dado. Dessa forma, eles vão estar fazendo o que a gente popularmente chama de pedir emprestado, que na verdade são trocas, e eu vou mostrar aqui para vocês. Eu fiz um exemplo aqui, tá? Estou aqui com o meu amarradão de 100. A gente costuma ensinar para a criança dizendo para ela, se tu tem 100, então agora, aqui, tu vai emprestar 1 para o 0 e tu vai ficar com 10. Isso é algo muito abstrato de se conseguir compreender, e é por isso que a gente vê tanta dificuldade. Quantas de nós foi entender o que a gente fazia somente de forma mecânica, tá? Sem entender o motivo, sem entender o conceito que estava por trás daquilo. Como, por exemplo, a multiplicação por 2 números. Por que que ia um X, uma estrela, lá embaixo? Só tinha que pular a casa. Era porque a professora tinha dito que era daquele jeito. Então, aqui, a gente consegue trabalhar com eles, pode ser com o material concreto não estruturado, ou o estruturado. Eu vou mostrar para vocês com os dois jeitos, tá? Aqui, eu estou com 100. Eu não vou pedir emprestado para ninguém, eu vou fazer uma troca. Eu vou trocar essa centena por 10 dezenas. É o que eu tenho aqui. É o que eu faço aqui. Essa centena, eu vou trocar ela por 10 dezenas. Por isso, eu passo a ter 10 na casa da dezena. Depois que eu tenho esse 10 dezenas, eu ainda tenho que tirar 6. Poxa, eles dizem para mim, Sora, quebra a placa. Né? Claro que não vamos quebrar a placa, né? Não, ainda não consigo tirar. Ainda não consigo tirar 10 cubinhos daqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma dezena dessas e vou trocá-la por 10 unidades. Ficando, então, com 9 dezenas. Agora, quando eu troco ela... Deixa eu ver aqui minhas unidades. Quando eu troco ela por 10 unidades, aí sim eu consigo retirar 6 unidades. Quando eu abro o atilho e troquei a minha dezena por 10 soltinhos, eu consigo retirar 6 e me sobram 4. As minhas 9 dezenas continuaram. Opa, passei, desculpa. As minhas 9 dezenas continuaram. E a minha uma centena, eu fui fazendo trocas, eu fiquei 100. Então, eu sei que é meio difícil, gurias, assim, é muito mais fácil fazer isso pessoalmente do que por vídeo, né? Mas tô tentando, tô me esforçando.
Quando eles veem isso através do material dourado ou dos palitos, eles conseguem entender o que está acontecendo, o conceito que está por trás disso, as trocas que eu estou fazendo, e não pedindo emprestado para o meu vizinho, que fica aquela coisa que vai, que vai, que vai. Então, antes de entrar no algoritmo, eu exploro muito a subtração com o material dourado, com os palitos, tanto a subtração quanto a adição, a mesma coisa, quando eu somo, por que vai um lá em cima, né? Porque agora eu já consegui montar uma dezena. Aqui eu trouxe para mostrar para vocês também um outro material dourado, que teve uma formação para os professores dos terceiros anos, e os professores dos terceiros anos receberam esse material. O material dourado a gente encontra assim, olha, caixinhas pequenas, individuais, que a gente pode, claro, né, gente, dependendo da realidade de cada escola, solicitar para os alunos. Eu dava como sugestão de compra de material, e tinha um mini preço bem pertinho ali, sabe, onde eu dava aula, e muitos adquiriam, sabe, e conseguiam, era tranquilo. Só o único problema desses materiais, assim, que a gente precisa ver, é que muitas vezes eles não fecham. O que eu quero dizer com não fecham? Quando eu pego as 10 dezenas e boto aqui em cima, ele não fecha em cima da plaquinha de 100. Não é um material assim com uma qualidade absurda, sabe? Mas era em torno de R$6, se eu não me engano, essa caixinha. Eu já comprei de outras marcas também. Então, só esse cuidado que a gente tem que ter, tá? Para que, de fato, as 10 dezenas fechem uma centena, as 10 unidades fechem uma dezena. Isso é muito importante na hora que a gente vai cuidar. Esse outro material dourado, deixa eu pegar a caixa aqui. É desse fabricante aqui, ó. MMP, Materiais Pedagógicos. Eu achei bem interessante, porque ele traz a centena. Deixa eu... Só eu aceitar aqui de novo, permitir. Ele traz a centena de uma maneira diferente, que tu consegue encaixar em cima, ó. Tu bota aqui em cima e tu consegue encaixar, ficar preso as dezenas, e a mesma coisa com as unidades. As unidades tu consegue encaixar aqui em cima de cada... Eu achei bem bacana, tá? É mais a título de conhecimento mesmo, que eu sei que é um material que é difícil de ser adquirido, né? Mas a gente faz com papelão, um material dourado. O palito tem um custo bem baixo e cumpre totalmente a função. Dá para compreender muito bem com o uso de palito, e é algo que tem um custo... Oi? Por favor, qual é o nome desse material, por gentileza, que eu não peguei aqui muito bem? Claro. Esse, por último, que eu mostrei agora... Sim, por gentileza. Tá. Ele é... Ai, meu Deus, peraí que eu tô na coisa errada. Ele é material dourado, tá? É um material dourado. Ele só é desse fabricante aqui, ó. MMP, Materiais Pedagógicos. Ah, tá bom. Obrigada, tá? De nada. Deixa eu passar aqui. E aqui também trouxe mais algumas explorações com material dourado de um jogo que tenho praticamente certeza que todos vocês já devem ter jogado. O que eu trouxe mais de novidade, que com o uso dele, eu sempre tinha muita dificuldade das crianças registrarem durante o jogo, delas registrarem as jogadas delas e os valores que elas estavam tendo em cada rodada. Pelo menos para mim, isso era uma dificuldade, de conseguir verificar, enquanto eu passava, se eles estavam conseguindo. Uma das maneiras é com os números móveis, tá? Mas uma outra maneira que eu trouxe aqui, o jogo Nunca 10, vou explicar rapidamente, só caso tenha alguém que não conheça. A gente vai pôr o material dourado no meio, no centro da mesa.
a gente vai jogar os dados, novamente, 1, 2, 3, aí fica a critério de vez, né, o número de dados, e vai começar sempre pegando pelas unidades, pelo cubinho, né, pelos soltinhos, os meus chamavam de soltinhos. Vai começar sempre pegando pelos soltinhos. E nunca 10, porque eles nunca podem ficar com 10 soltinhos. Toda vez que eles têm 10 soltinhos, eles têm que obrigatoriamente trocar por uma dezena. Nesse jogo, podem todos fazer as suas trocas, ou pode ter alguém no jogo que fica responsável, que é a banca, por fazer essas trocas. Aí vai depender da dinâmica que vocês acharem melhor. Tinha turmas que eu botava um que era banca, tinha outra turmas que eu botava outro, todo mundo jogando junto. E é interessante que a gente vai vendo aqueles estudantes que já estão mais avançados, tipo, eles tiram no dado 6 mais 6, daí dá 12. Aí tem aqueles estudantes que vão pegar 12 cubinhos, e tem aqueles estudantes que já vão dizer, ah, não, me dá uma dezena mais 2 unidades. E eles não precisam nem mais fazer a troca. O que eu trouxe, que eu acredito que seja uma novidade para vocês, foi a tabela que eu desenvolvi para conseguir registrar esse jogo enquanto eles jogam. Então, aqui, a criança bota o nome deles, né, o nome de cada grupo, de cada um do grupo, e ele vai registrando em cada partida, na primeira rodada, quantas barrinhas eu tenho. Daí aqui vamos supor que ele tenha uma e quantas unidades, 2 unidades. E ele vai registrando em cada rodada e fica muito visual dele conseguir enxergar que número ele formou. Fica muito visual dele enxergar, por exemplo, que o 24 são 2 barrinhas de 10 e 4 soltinhas. Então, essa, para mim, foi uma coisa que me ajudou bastante, tá? A tabela. O bingo do quadro da centena é outro jogo, assim, que é bem simples, tá? Pode imprimir em meia folha para não gastar tanta folha. Consiste basicamente no quadro da centena. E o quadro da centena, aqui pode variar, por exemplo, e não ter a moldura em volta, né? Ou aqui as dezenas. As extremidades podem estar em branco ou não. E cada criança vai receber uma folhinha dessa e ela vai escolher aleatoriamente 5 quadradinhos para pintar. Aí ela vai pintar esses 5 quadradinhos. E aí a prof vai tirando, vai ter numa folha, né, num saquinho, papéis dobrados com número de 1 a 100, não precisa ser os números de bingo. Pode ser quadradinhos mesmo, que a gente faz ali os quadradinhos, numera de 1 a 100, corta e bota dentro de uma sacolinha. Vai tirando e eles vão ter que descobrir a posição desse número que a prof tirou, né, e ir registrando ele no quadro da centena. Gente, aqui é uma ideia. Por exemplo, a turma de vocês tem mais dificuldade, então talvez eu ponha mais alguns números, deixe outros em branco, daí vocês vão adaptando, né, conforme a turma de vocês. E vence o jogo quem tiver sorteado os seus 5 quadradinhos pintados primeiro. Tá? Então, sei lá, eu pintei o 14, o 15, o 18, o 34 e 55. E esses números todos já saíram. Aí eu grito bingo. Tá? E aí a turma toda confere aquela cartela vencedora, né? A prof vai registrando no quadro quais os números que já saíram. Confere na cartela vencedora se a posição está no lugar certo, se aquele número realmente saiu. É bem um bingo mesmo. O desafio do quadro da centena, aí é um jogo em dupla, novamente, né, pode conter ou não os números da moldura ali em volta. Os jogadores, cada um assume uma cor, por exemplo, eu sou o verde e o outro é vermelho. E uma criança desafia o outro a descobrir o número que deve estar naquele quadradinho. Ele aponta, por exemplo, para o quadradinho ao lado do 61 e pergunta para o colega, tá, que número tem que estar aqui? Aí o colega vai ali e vai escrever 62. Se o colega acertou, ele pinta aquele quadradinho com a cor que representa ele como jogador. E é importante que eles tenham um quadro da centena mesmo, para que eles possam ir conferindo. Então, isso ajuda muito
até a questão da contagem depois, deles entenderem que há uma constância, né? 20, 21, 22, 23, que há uma repete sempre uma mesma sequência, tudo isso ajuda com esse tipo de jogo. Qualquer dúvida, vocês perguntem, tá, gente? Por favor. Bom, sobre matemática, eram esses. A ideia dos que eu trouxe de alfabetização é partir na mesma ideia, tá? De coisas simples, fáceis de ser feitas, mas que têm um grande potencial, tá? Que se mostram muito promissoras na aprendizagem dos conceitos em que a gente está querendo abordar. A primeira questão que eu trago aqui é a lata com alfabeto, tá? Pode ser que nem aqui, ó. Sabe aquelas latas? Aqui não é do alfabeto, tá? Aqui era um pote da apresentação que eu fiz com eles, e o outro que eu fiz também é a lata das emoções, porque eu tinha um projeto e trabalho muito com educação socioemocional. A gente pode um dia também, se for interesse, conversar um pouco também sobre isso. E aqui era a lata das emoções. Mas vocês vejam que é uma lata, tá? Aqui é aquelas latas de bala, pirulito, mas pode ser lata de Nescau, pode ser lata de qualquer coisa, tá? Eu, ao longo dos anos, me presenteei, porque me facilitou muito a vida, com uma plastificadora. Mas o fato de não se ter uma plastificadora não impede de fazer. Só faz com que a gente tenha que fazer menos vezes. Porque com a plastificadora acaba durando muito mais, né? Os jogos. Mas não é uma exigência. Que nem aqui eu trouxe até propositadamente, ó, com tampinhas. Que ela escreveu à mão e colou nas tampinhas o alfabeto. A ideia aqui... A ideia aqui é trabalhar a consciência fonêmica, tá? Em roda, a professora vai solicitar que uma criança de cada vez retire uma ficha e fale uma palavra que comece com a letra sorteada. Eu sempre combino com eles, tá? Que se não souber, o grupo pode ajudar, porque fica muito constrangedor para a criança, ela não sabe, e daí ela fica tentando, e sempre, quase sempre nós temos na sala, né, aquele alfabeto com uma palavra de cada letra. Então, eu permito, né, assim, eu faço de conta que eu não vejo, que muitos estão olhando dali, aquelas crianças que têm um pouco mais de dificuldade, porque o objetivo não é constranger, né, bem pelo contrário. Então, ela vai dizendo uma palavra que inicie com aquela letra, a gente vai registrando no quadro a palavra, formando ali um banco de palavras. A gente pode, junto com essas palavras, ir separando elas e contando quantas consoantes, quantas sílabas, quantas letras, quantas vogais. Aqui eu até trouxe o exemplo de casa. É algo assim muito simples de ser feito, mas que isso ajuda muito a superar o nível pré-silábico, porque quando eu bato palma para cada pedacinho da palavra, eu já começo a associar que, bom, existe 2 sons diferentes, tem pelo menos 2, então de bater palma em cada sílaba, de bater o pé, isso faz com que eles vão associando a quantidade de sons. Claro que eu não estou falando aqui do fonema, né? Aquela palavra e consigam ir superando, avançando no nível pré-silábico. No exemplo de baixo, a gente contou 2 consoantes, mais 2 vogais, 4 letras. Isso pode levar também para a construção de um gráfico depois, de a gente ver qual foi a palavra que tinha mais letras, de quantas palavras com 4 letras, de quantas palavras com 3 letras. A exploração é infinita. Eu peguei muito jogo com lata, tá? Porque eu gosto muito, porque eu acho muito simples, tá? Aqui já é um outro jogo, que é a lata das sílabas. Dentro da lata, eu vou pôr sílabas, daí vai depender, né, gente, do nível da turma de cada um. Se eu vou botar só sílabas simples, se eu vou botar sílabas complexas, aí vocês vão avaliar o que encaixa melhor aí com o nível da turma de vocês. Eles vão jogar o dado,
pode-se jogar o dado, ou se vocês acharem, por exemplo, que o número 6 vai ficar muito pesado para aquele grupo trazer 6 palavras, a gente pode trabalhar com cartões numerados, para que aí se tenha um número mais limitado para ser retirado, né? Que eu botei o exemplo 1, 2, 3, 4. Então, a gente separa a turma em grupo, um do grupo vem e retira, primeiro joga o dado, ou retira uma ficha numérica, e bom, 3. Esse 3 vai, então, fazer com que ele tenha que pegar 3 sílabas de dentro da lata. Aí, vai depender do objetivo de vocês. Com essas 3 sílabas retiradas, eu posso escrever 3 palavras diferentes, que essa sílaba retirada tem que iniciar com ela, tem que estar no meio da palavra, ou tem que terminar com essa sílaba. Vai depender do que vocês acham que se encaixa mais com o grupo de vocês. Outra possibilidade, que daí é mais complexa, é formar uma palavra com aquelas 3 sílabas tiradas. Tá? Ele tirou aquelas 3 sílabas e, utilizando aquelas 3 sílabas, ele tem que formar uma palavra. Diferente do que eu tinha dito anterior, que, por exemplo, com aquelas 3 sílabas, ele tem que fazer uma palavra que inicie com uma das sílabas, outra palavra que inicie com a outra e outra que inicie com a outra. Aqui, nesse de formar palavras, utilizando as sílabas retiradas dali, só as sílabas que retiraram, faz também uma brincadeira que a gente pode fazer com eles, é as palavras inventadas. Porque nem sempre as sílabas que eles vão tirar dali vai proporcionar a possibilidade de criar uma palavra que existe. Mas isso é uma outra possibilidade. Nesse jogo, as palavras formadas, elas podem, por exemplo, assumir uma pontuação de acordo com o número de sílabas que cada grupo formou. E aí vence o grupo que conseguiu atingir a maior pontuação. E a gente mistura matemática, português. A lata da leitura. Alguns vão dizer, mas tem a imagem, né? A criança vai estar lendo a imagem e não a palavra. Concordo também. E aí vai a nossa intervenção. Então, a professora vai solicitar que cada estudante retire da lata uma ficha. Pode, se vocês preferirem, não tá o desenho, tá só a palavra. Vai depender do nível da turma de vocês. Com essa, ela vai ler a palavra. Pode ser que a criança não saiba ler e ela só diga bola porque ela viu o desenho da bola. Mas aí vai a nossa intervenção de perguntar, vamos lá, vamos bater palma para a bola. Quantas vezes a gente bate palma? Bola! Bom, 2, 1, 2. Onde é que está o bo? Tu vai perguntar para a criança. Tu já está fazendo uma intervenção. Onde é que está o lá? Né? Então, tu já está fazendo uma intervenção que mesmo que ela não saiba ler, tu já está construindo esse processo junto com ela. E que ela vai te apontar, talvez, o lá tá no 2. Junto com isso também, a gente pode solicitar que o grupo traga outras palavras que rimam com as palavras retiradas. Podemos, que nem na anterior, explorar sílabas, vogais, consoantes. A gente pode pedir para aqueles que já estão lendo com mais facilidade, criar uma frase que tenha aquela palavra que saiu. Essa frase não precisa ser escrita, ela pode ser uma frase oral ou uma história. Tudo isso trabalhando aí a imaginação, a criatividade, mostrando a leitura e a escrita é algo prazeroso, né? Então, trazer junto isso, a criatividade, de inventar uma história. Uma coisa que eu fazia muito com eles também era de tirar uma palavra. Isso era muito engraçado. Dava umas histórias muito legais. Eu tirava nessa mesmo da leitura. Eu tirava uma palavra e daí bola. Aí eu começava. Não, porque a semana passada eu saí com a minha filha e eu joguei bola. E aí o menino do lado tirava outra e ele tinha que continuar a minha história a partir da palavra que ele tirou. Então saía coisas do tipo, né? Fui com a minha filha, joguei bola e de repente um elefante apareceu. E assim a gente vai criando a história. É uma história totalmente maluca, né? Eles se divertem pra caramba. E a gente também, né? Porque a criatividade deles é muito maior que a nossa, né?
O quadro das sílabas. Aqui a gente separa a turma em grupos e entrega uma cartela para cada grupo. Vocês podem ver que são tudo coisas assim, muito simples de ser feita, tá? Mas que todas elas deixam o estudante como protagonista. Nenhuma delas ele fica copiando, nenhuma delas ele fica registrando num caderno sozinho alguma coisa. Ele realmente está fazendo parte daquela construção. Então, a gente vai entregar para o grupo aquela tabela com a cartela para cada grupo. A gente estipula um tempo para que eles formem um maior número de palavras a partir das sílabas que estão no quadro. Aí eles vão ter que juntar as sílabas e ir formando palavras. Podemos, dependendo do nível, pedir que com aquelas palavras também formulem frases. Novamente, a gente pode simplesmente contar qual o grupo que fez o maior número de palavras, como a gente pode também assumir uma pontuação para o número de sílabas de cada palavra. E é muito importante que a gente confirme, em conjunto depois, a turma confira, né, as palavras montadas por cada grupo. É importante porque pode ter certeza que os grupos vão... Ih, meu Deus, só um pouquinho. Os grupos vão descobrir palavras diferentes. Tem palavras que vão ser muito fáceis, que todos os grupos vão achar as mesmas. E tem outras que vão ser muito diferentes. E é muito legal eles verem isso que o outro grupo conseguiu. Bah, tinha essa palavra também. Nossa, não tinha visto essa. Bah, ele conseguiu uma com 4 sílabas. Então, é legal esse compartilhamento, né? Eu trouxe aqui uma atividade que eu já fiz também com eles, partindo de fotografias. Tá? Eles saíram pela escola. Sim, eu dei o meu celular para eles fazerem fotos, eu fiz isso, né? O celular, graças a Deus, sobreviveu, passa bem. Eles tiraram fotos de coisas aleatórias na escola. E depois eu juntei essas fotos e fui trabalhando palavras que vinham daquelas fotos que eles tinham tirado. Eu fiz isso no quadro, eu tinha, na sala que eu estava, eu tinha um projetor, então eu não precisei imprimir as fotos, mas uma possibilidade é imprimir as fotos, se Deus quiser, logo mais, né, diz a secretária que a ideia é ter uma tela interativa em cada sala, vamos torcer para que isso aconteça, mas enquanto isso, a gente pode imprimir 4, 5, 6 imagens numa mesma folha. E aí, sim, bota a folha no quadro e trabalha aquelas palavras das fotos que eles tiraram. Essas fotos também, eu já trabalhei com eles, de a gente fazer uma história maluca a partir das fotos, uma produção textual a partir das fotos, ou uma produção oral para aqueles estudantes, né, que ainda não escrevem, que a gente invente uma história, e aí eu pego uma foto, às vezes que não tem nada a ver com a outra, que nem aqui botei propositadamente a foto bem de baixo, com a outra da menina indo para a escola, e aí a gente tem que criar uma história que contemple essas duas fotos, é uma possibilidade de atividade também. Aqui é uma outra atividade que eu fiz com eles, que, sabe, eu fiz com a turma de 4º ano. Eu confesso para vocês que quando eu fiz, uma colega minha que me passou essa atividade. Quando eu fiz essa atividade, eu fui, será que eles vão gostar? Gente do céu. Eles amaram. Eu fiz esse ano, tá? Com o 4º ano. Daí não sei vocês como é que tá o nível de cada turma, né? Mas cada um vai receber essa cartelinha que tá aqui, com as letras do alfabeto. E dentro de um saco vai ter essas pistas, tá? Pinte de vermelho a letra que está entre o L e o N. E aí eu vou tirando essas pistas e eles vão ter que ir pintando aquela letra. Meu Deus do céu, só um pouquinho, gente. Eu posso passar para vocês depois também esse jogo, se alguém quiser.
eles vão pintando, pinte de azul a última letra do alfabeto. Aqui, essas aqui eu marquei de vermelhinho, porque vocês vão ver que vão ter palavras, que vão ter letras do alfabeto, que elas estão em mais de uma pista. Então, ó, pinte de amarelo a primeira letra do alfabeto. Circule de vermelho as 5 vogais. Eu senti que deu meio uma confundida, porque eles tiveram que pintar de amarelo, depois circular de vermelho. Aí uma possibilidade é talvez tirar uma das cartinhas e deixar só uma que contempla aquela determinada letra. Por exemplo, circule de laranja a letra inicial da palavra pular. Circule de azul a letra entre o F e o H. E aqui vem as outras pistas, tá? São várias pistas. O que eu estou trabalhando aqui? Estou trabalhando, né, a questão aqui também dessa sequência do alfabeto, ela não é algo que seja uma alfabetizado. Saber a sequência do alfabeto, ela é algo muito mais social, ela faz muito mais parte de um letramento do que necessariamente uma alfabetização. Porque tem muitos, principalmente na EJA, tem muitos adultos que leem, mas não sabem a ordem do alfabeto. Mas essa ordem, sim, ela nos ajuda a quando vai pesquisar, quando vai procurar, seja quando tu vai pensar numa letra também e procurar o M. O M vem depois da L, M de macaco. Mas ela não é, saber a sequência, ela não garante, assim como não é algo que seja obrigatório para se estar alfabetizado, mas ela faz parte, sim, do nosso dia a dia. Em quantas situações a gente precisa usar essa sequência, seja num dicionário que eles vão usar para procurar, seja numa lista que está em ordem alfabética. Então, ela é importante, sim, e precisa ser trabalhada. E aqui, depois desse jogo, eu fiz uma atividade de sistematização para ter um registro do jogo com eles, onde eu criei uma cartela. Aqui eu procurei botar diferentes possibilidades, daí vocês vão adequar as turmas de vocês, tá? Aquele meu estudante que já está alfabetizado, para aquela turma que já está a maioria alfabetizado, eu botei uma escrita livre. Escrever livremente, né, palavras que começam com a letra R, palavras que começam com F. Fui procurando palavras também que estavam na atividade anterior. Aqui, então, é completar com as vogais. Aqui, o cabelo que está lá, o queijo, a sílaba complexa, brinco. Então, aí vai depender do nível, né, de escrita do estudante de vocês, para vocês adequarem essa atividade de sistematização. Pode dar com um pouco fazer um misto, que nem eu fiz aqui, porque a gente sabe que as turmas estão numa disparidade absurda, ou pode, talvez, não, isso aqui não se encaixa com a minha turma, vou fazer de outra forma. Junto também, eu quis trazer para vocês uma outra atividade com fotos, que eu já fiz com a minha turma também, que eles tiraram fotos. E depois, nessas fotos, eles tinham que procurar figuras geométricas. Então, aqui eu trouxe um exemplo, né? O triângulo, o cone, o círculo, o retângulo. E eles faziam no próprio celular mesmo, sabe? Os maiores... Porque, gente, vamos combinar, no primeiro ano a maioria já tem celular, né? Mas eu sei que depende da realidade, isso não é uma realidade, mas aqui eu fiz com quinto, eu fiz com quarto e com quinto essa atividade. E aí eles faziam no celular mesmo, daí me mandavam as fotos pelo WhatsApp, aí depois eu postei no Face da escola, e eles iam achando as diferentes formas geométricas na vida mesmo, assim, né, no dia a dia. Gurias, eu só queria, antes de encerrar, tá, eu trouxe... uma forma, assim, é um ato muito singelo, mas carregado de muito carinho. A Fê, que é a formadora aqui da área de matemática, fez na formação de matemática e pediu para o colega dela, e eu pedi para ela também, se ela poderia compartilhar comigo, porque eu gostaria
como eu falei, é de uma forma muito singela, mas é com muito carinho, muito respeito, como eu sempre tento me portar com vocês, porque somos colegas, eu sei o quanto não é fácil estar na sala de aula, sei o quanto esse descanso que vem agora é merecido. Eu não terei recesso, então se vocês precisarem de alguma coisa nesse período, podem me contatar no WhatsApp, tá? Bem tranquilo, que eu estou à disposição. Eu trouxe, então, um momento mais cultural, que é com uma forma carinhosa de desejar um bom descanso, que recarreguem as energias, agradecer pelos momentos que tivemos durante este primeiro semestre, tá? Eu vou botar aqui para vocês e depois eu já reproduzo novamente a ficha para a presença. E aí, pessoal, tudo certo? Tudo bem? Meu nome é Afonso, sou professor de matemática aqui da rede, desde 2019, o ano do meu concurso. Aqui eu trabalho na Escola Irmão Pedro. Trabalho como professor de matemática desde 2007. Me formei em 2006, 2007 comecei a trabalhar, então, na educação. Além de professor de matemática, faço às vezes de músico também, tá? Toco guitarra, toco violão. Mas eu não sou cantor, tá? Mas eu canto quando me pedem. Então, a nossa querida colega Fernanda, né, me fez esse convite, se eu não poderia fazer uma participação especial para tocar uma música, enfim, e tô aqui, tá? A gente conversou bastante, chegamos a um denominador comum da música. A gente vai tocar uma música de uma banda muito bacana aqui do Rio Grande do Sul, a banda Cidadão Kane, uma música que traz uma mensagem muito bonita, tá? E o nome da música é Dia Especial. Vamos lá? Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca, pense bem, pois é um dia especial. Eu sei que não é sempre que a gente encontra alguém que faça o bem, que nos leve desse temporal. O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai, quando olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas e no mundo de amor, e acordei com esse mundo marginal. Mas te vejo sim, brilho desse olhar que me acalma, me traz força pra encarar tudo. Mas te vejo sim, brilho desse olhar que me acalma, me traz força pra encarar tudo. O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai, quando olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas e no mundo de amor, e acordei com esse mundo marginal. Mas te vejo sim, brilho desse olhar que me acalma, me traz força pra encarar tudo. Mas te vejo sim, brilho desse olhar que me acalma, me traz força pra encarar tudo. Botando aqui, gurias, para vocês e guris, o link que estão ali pedindo. Como eu falei, era só uma homenagem singela, né? Mas com todo carinho para vocês, com o meu mais profundo desejo, assim, de descansem, que consigam desligar um pouco dessa correria que é a nossa vida, né? De professor. Aproveitem. E se precisarem de mim por algum motivo,
estarei aqui. Eu queria pedir para vocês, se vocês puderem se sentirem à vontade, de abrirem as câmeras só para me fazer um registro que a gente precisa para os nossos relatórios. Deixa eu fazer aqui. Só esperar sair aqui Tranquilo, quem está sem câmera, gurias, bem tranquilo. Só esperar as mensagens sair ali, senão elas aparecem na foto. Vamos lá. 1, 2, 3. Deixa eu só mandar para mim mesmo, para ver se saiu. Se alguém puder tirar print da sua tela, porque não cabe todo mundo na minha, a gente está em 70 pessoas, e mandar ali no nosso grupo, por favor. Só espero ficar bem bonita para fazer. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Sintam-se sempre à vontade para trazer colaborações, né? Contribuições como a Débora trouxe. Podem ter certeza absoluta que eu estou tentando fazer da melhor forma, mas eu sei que longe de ser perfeito, né? Mas, ao mesmo tempo, tenho, assim, a tranquilidade de saber que eu estou trazendo algo real, algo que, de alguma forma, possa contribuir para dentro da sala de aula e para qualificar ainda mais a nossa educação, tá? Mas eu fico à disposição. Um beijo para vocês todos, bom descanso, quase. Beijão, obrigada pela atenção de vocês. Oi, Kelly. Oi. Só uma coisinha que eu queria te dizer. Eu falei para o Éder, ele é nosso colega lá 20 horas no Guajuviras. Eu disse, Éder, leva o meu abraço para Kelly e diz para ela que realmente está fazendo a diferença. Porque os projetos, tu deve sentir, a gente tinha uma distância muito grande, né? As regentes têm as formações, né? E esse momento para nós é importante. Poxa, assim a diferença. Tá? Poxa, muito obrigada, Valquíria, muito obrigada. Eu realmente entendo, porque fiquei nos projetos e muitas vezes eu tinha a sensação que nós não era tão importante quanto os outros, sabe? Essa era a sensação que eu tinha, sabe? Assim, até aquele ontem eu tive uma conversa com o nosso diretor, né, o Alex, eu disse para o Alex, olha, temos que desconstruir que projeto é professor substituto. Exatamente. Então, assim, a fala da direção tem que ser reúne os pais, apresenta os professores no início, lá para os primeiros aninhos, né? E diz, olha, estas são as professoras, os professores que vão trabalhar com os seus filhos. Professora fulano, professor Beltrano, esses aqui é uma professora de PLL, que é projeto de leitura, que vai trabalhar a leitura com o seu filho, apresentar a leitura do livro e tal. Professor de educação física, esse aqui vai trabalhar com o despertar para matemática. Então, vender um peixe bonito. Claro. Não dizer, esse aqui vai ficar com seu filho quando a professora não está. Não. Porque daí coloca a gente numa sacolinha, né? Sim, nossa, eu super te entendo, assim, e todas as vezes das formações que eu tenho, que eu tenho planejado e feito, tem colegas também que eu já estou engatilhando para convidar na rede, é sempre, assim, com maior respeito e com uma valorização que eu sei que os projetos têm dentro da escola. Muitas vezes, nós estávamos discutindo agora há poucos dias sobre uma formação que teve sobre o bullying, que já vai estar no site da escola de formação, que foi feita para os professores do projeto de vida, e eu comentei com a Ana, que é a nossa gestora, que eu disse, Ana, eu vou avisar as gurias e vou botar essa formação no grupo,
Porque no momento que tu faz uma formação com os projetos, tu tá atingindo todas as turmas. Todas. Tu não tá pegando uma turma. Então, a nossa responsabilidade dentro da sala de aula, e não só a responsabilidade, como o desgaste que nós temos, porque a gente, e isso eu não estou de forma alguma desmerecendo o trabalho de nenhuma professora, mas o nosso trabalho, a gente tem um iniciar a cada período quase. Sabe aquela coisa de acalmar a turma? Ah, não, mas agora eles vão ficar horas envolvidos numa atividade. Isso não existe. Não. Porque daqui a pouco eu vou trocar de grupo, é outra turma, e tem que começar tudo de novo. E ainda mais a gente que pega do primeiro ao quinto, como tu tem, eu tenho, né? Acredito que muitos aqui tem, né? Então, eu sou 40 horas, então a gente permeia todos os problemas da escola. Exatamente. E o vínculo é muito mais difícil de vincular com eles, porque eles não nos veem o dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, eu nos considero privilegiadas porque a gente tem uma liberdade de fazer atividades que promovem muito esse vínculo com eles. Então, era muito comum... E normalmente eu vejo isso nas professoras de projetos, que são professores muito abertos, professoras e professores muito abertos, sabe? Então acontecia às vezes de um aluno ter um problema e ele vir falar comigo e não falar com a professora da turma. Porque era aquela professora que fazia alguma coisa diferente, que trazia uma coisa diferente, que não era aquilo do dia a dia, e isso ajudava muito na vinculação com eles. Mas eu estava escutando, né? Até me chamou bastante atenção a questão da formação, porque eu estava trabalhando com os meus contos de fadas e propus para eles, né? Criar um jogo a partir dos contos de fadas. E a dificuldade deles de entender o que era criar as regras para. A regra é não roubar, regra é não olhar para as cartas do colega, regra... Eu disse, não, amigos, as regras, essas aí a gente já tem. A regra para o jogo, como é que funciona, quem é que vai ganhar e tudo, né? Então é bem interessante. Mas te agradeço bastante, tá bom? Obrigada, Valquíria, muito obrigada pelas palavras carinhosas. Um beijo. Gurias, deixa eu ver quem tá na fila, acho que não sei se é a Flávia ou a Eliane, eu não sei como ver a fila nisso. Quem chegou primeiro? Tá, vai tu, Eliane. Oi, Kelly, desculpa te interromper, querida, eu tô com dificuldade de acessar o link da reunião, mas antes de acessar o link, eu queria te agradecer, tá? Por tudo que passou hoje, tá bom? Muito obrigada, Eliane. Eu vou botar o link ali no nosso grupo do WhatsApp também para facilitar, tá? Entendo. Cada ano que passa, eu estou aprendendo. Eu tenho 24 anos de prefeitura, trabalho há 24 anos na Vica Nabarro, e olha, cada ano que passa um desafio novo, é uma história nova que a gente acrescenta lá no nosso currículo, né? Com certeza. Tem como mandar de novo o link, por favor? Mando, claro. Eu vou mandar aqui no chat e depois eu mando no nosso grupo também, se alguém precisar. Eu não estou no grupo, viu? Se tu quiser me colocar, eu te agradeço. Então eu vou passar o meu número aqui. Tá. De celular. 4666-769. Botei ali no chat. Daí tu me dá um oi, que aí eu te mando o link para te poder entrar no grupo, tá? E quem não tá ainda no Drive é porque não me passou o e-mail institucional. E o Drive só aceita o e-mail institucional. Eu botei o link também ali novamente no chat. Valeu, viu? Obrigada. Eu que agradeço. Fala, Flávia. Oi, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Nova na prefeitura, né? Bem-vinda. Muito obrigado. E eu, assim, ó, tô achando o máximo as tuas reuniões. Não é puxa-saquismo, porque, assim, ó, tá abrindo muito a mente, sabe? Tô aproveitando, assim, ó, por incrível que pareça, muitos detalhes. Eu era do Estado, né? Ensino fundamental e também ensino médio, né? Eu sou das humanas. Mas, assim, ó, o leque que tu abre, assim, tá me tirando muitas dúvidas. Olha, muito obrigada mesmo.
Ai, eu que agradeço. É muito bom mesmo. Me tira dúvidas, assim, às vezes eu nem sabia que eu tinha. Sabe? Tá me abrindo, assim, muito mesmo. Juliane, Eu sou da escola lá da Matias. Eu tenho que sair daqui primeiro. Muito obrigado pela atenção. Eu que agradeço, Flávia. É muito bom saber, assim, que de alguma forma eu estou podendo contribuir, porque esse é o objetivo. Fico muito feliz mesmo. Eu estava bem nervosa para hoje, estava com medo de não dar conta de falar por causa do jeito que eu estou, mas graças a Deus deu tudo certo. Maravilhoso. Parabéns para nós. Muito obrigado. Não tenho que agradeço. Obrigada, gente. Fiquem à vontade para ir saindo. Se alguém também quiser falar alguma coisa, fique à vontade.